Bem, tivemos mais um dia aí bastante complicado no mercado financeiro, com uma queda forte nos índices, tanto nos índices internacionais quanto no Ibovespa. O S&P fechou em queda de 5%, o Ibovespa chegou a se movimentar com mais de 10% de baixa, provocando o segundo circuit break em 3 pregões. Ontem tinha se recuperado forte. O dólar, fechou em alta aí de 3% a 4,81. E enfim, temos um cenário aí de crash, na verdade, no mercado global. É óbvio que os mercados estão extremamente esticados no curtíssimo prazo, repiques grandes podem acontecer por conta dessa volatilidade alta, mas o fato é que o grande fator por trás desse estresse é a epidemia do coronavírus, que hoje a própria Organização Mundial da Saúde, de forma atrasada, categorizou como uma pandemia global. E essa pandemia então já vai produzindo medidas drásticas, como a quarentena em praticamente todo um país, toda a Itália, um dos principais países europeus. A doença se espalha para outros países europeus. A Angela Merkel, hoje, a chanceler alemã, chegou a falar que acredita que em algum momento 50%, 70% da população alemã vai contrair essa doença. Aqui nos Estados Unidos os casos se multiplicam também, apesar de não no mesmo ritmo, talvez pelo fato do CDC americano ter comido bola e ter atrasado os testes, então são poucas pessoas ainda nos Estados Unidos que estão sendo testadas em relação a outros países, então não sabe exatamente o tamanho aí da doença por aqui. Mas o fato é que parece ser pouco provável que nós tenhamos a contenção do problema no curtíssimo prazo. Deve piorar antes de melhorar. Há uma expectativa em relação à chegada de temperaturas mais amenas no mercado, no hemisfério norte, temperaturas mais altas, como é um vírus parecido com outros vírus que têm uma dificuldade de se propagar no calor, há aí a possibilidade de diminuição nesse ritmo de crescimento da doença. Mas é um grande C. Na verdade, nós temos uma grande incerteza. Nós podemos estar diante de um problema que vai ser limitado, mesmo que grande, ou um problema de gigantescas proporções. Ainda é cedo para dizer, e a incerteza gera toda uma volatilidade no mercado e a precificação conforme os dados vão chegando. E as possibilidades são de um problema médio já ou um problema maior. Num tom positivo, nós temos a melhora na situação da China. A China que é a grande responsável por tudo isso, não podemos esquecer que no começo da epidemia, membros do Partido Comunista Chinês tentaram esconder a doença ao invés de tomar medidas de contenção. Isso produziu a explosão de casos lá em Wuhan. E depois o governo chinês então tomou medidas drásticas, utilizando o seu aparato de repressão política para fazer aí o tracking dos doentes e fazer aí o seu isolamento. Num determinado momento chegou a 400 milhões de pessoas estarem confinadas na China, em isolamento. Agora parece que os casos novos lá diminuem bastante. A Coreia do Sul parece estar com sucesso também na sua guerra declarada. Lá eles tiveram um approach de testar o maior número possível de pessoas, dezenas de milhares de pessoas por dia, para identificar rapidamente quem está doente e isolar tal pessoa ou tais pessoas. Numa demonstração aí de disciplina e ordem que os orientais de uma maneira geral têm. Mas enfim, nós tivemos aí então a melhora da situação na Coreia do Sul, na China, mas a piora da situação na Europa e nos Estados Unidos. Aqui Trump deve fazer um pronunciamento às 8 horas da noite, horário de Nova York, para anunciar medidas para combater tanto do ponto de vista de saúde quanto do ponto de vista econômico. Se fala aí em corte de impostos, zerar encargos trabalhistas nos Estados Unidos para incentivar aí a economia. No Brasil, para piorar a situação, nós tivemos há pouco o Congresso derrubando um veto de Bolsonaro a um benefício social, um benefício continuado aí, de assistência continuada para pessoas que têm uma renda muito baixa, e essa mudança deve levar a um gasto adicional por ano de 20 bilhões de reais, o que gera um gasto de 200 bilhões em 10 anos, ou seja, um quarto praticamente da reforma da Previdência foi por água abaixo.
E isso já gerou no aftermarket do EWZ, o ETF de Brasil e Nova York, uma queda de 6%, em cima da queda de 9,5%, já que o EWZ é a negociação de ativos em dólar, né? Se o dólar sobe, o EWZ cai mesmo que o Ibovespa fique parado. Então, deve ter mais sofrimento para o Ibovespa amanhã por conta dessa decisão, muito ruim aí do nosso Congresso, né? Isso que o Rodrigo Maia, presidente do Congresso, disse que o Congresso estaria trabalhando contra a crise. Estamos vendo aí o trabalho que está sendo feito, né? Hoje, para aumentar a tensão entre executivo e legislativo, o Guedes mandou uma carta ao Rodrigo Maia falando sobre várias medidas que estão paradas, estão na gaveta do Congresso esperando aprovação para combater a crise, que fazem parte de um pacote gigantesco, né, de reformas que simplesmente não andam. Isso é uma resposta do Guedes à colocação do Maia que o Congresso tem interesse em votar reformas, mas o governo não faz nada, né? Então, além do problema global, nós temos um problema doméstico que começa a impactar os mercados. Nesse cenário de grande incerteza e, né, com a possibilidade de ser um problema limitado ou um problema de gigantescas proporções, nós temos aí o potencial ainda de manutenção de quedas no mercado. É muito perigoso acertar aí o fundo, buscar, né, acertar o fundo desse mercado, não se sabe. Por isso que é muito bom você seguir o seu plano, seguir a forma que você opera, as regras, né, que você definiu para operar, o seu limite de risco e assim por diante, conforme, né, nós ensinamos aí na LS, nos nossos treinamentos há mais de 20 anos. Né? A única forma de ficar aí incólume a esse tipo de situação é seguindo o seu plano, mantendo a calma e, enfim, né, navegar aí pelas águas turbulentas deste mercado. Muita gente fala, mas essa é uma doença que tem uma taxa de mortalidade baixa, é só mais uma gripe. Não é mais uma gripe, pessoal. Nós estamos vendo no caso da Itália, especialmente em idosos, né, a taxa de mortalidade é muito mais alta que a gripe. Isso gera aí um caos no sistema de saúde, porque você vai lotando os leitos, especialmente os leitos de cuidado intensivo que essa doença gera, né, especialmente para pessoas que têm alguma predisposição ou que são mais idosas, e você tem o colapso do sistema de saúde, o que vai aumentando exponencialmente aí a mortalidade, porque novos doentes não conseguem ser atendidos e acabam morrendo, né? Então imaginem um número muito grande de pessoas infectadas, mesmo que a mortalidade em si seja relativamente baixa, é um número muito significativo. E esse é o ponto, né? E a própria reação das pessoas a essa possibilidade de se recolher, de se isolar, mesmo que não haja uma política pública nesse sentido, gera um impacto econômico que realimenta, né, o ciclo negativo e pode levar o mundo a testar, né, todas as questões que foram criadas ao longo dessa tendência de alta. Conforme a alta foi se desenvolvendo, já são mais de 10 anos de um ciclo de alta no mercado global, que o Brasil perdeu porque estava resolvendo, né, o problema aí Dilma, o problema PT, foi se criando fragilidades, um nível muito alto de crédito, juros baixos por muito tempo, levando a endividamentos gigantescos. E agora, né, com uma freada na economia, isso pode criar também um problema em cascata, né? Empresas não tendo dinheiro para arcar com as suas dívidas, o que leva bancos a não ter dinheiro para emprestar novamente, né, para continuar aí, o crescimento econômico, e aí nós vamos tendo o ciclo ao contrário, como usualmente acontece, né? A história financeira, a história econômica é assim. Então, não é uma boa situação, um bom momento para tentar ser muito agressivo de uma maneira geral ou tentar, né, achar fundos do mercado. Pode acontecer, mas o mercado pode ainda escorregar bem mais antes de iniciar alguma recuperação que em algum momento virá, né? Basicamente é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.